Olá, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que iniciamos o podcast Acessos Podcast. Exatamente, e o episódio de hoje é com a deputada gaúcha Maria do Rosário Nunes, ela que é professora, mestra em educação e doutora em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está no seu 5º mandato, deputada federal, sempre com grande votação. Rosário, grande alegria recebê-la hoje aqui no nosso Acessos Podcast. Sinta-se muito bem, fique à vontade. Que bom, Antônio José, muito bom te reencontrar, poder conversar com as pessoas e a gente pensar que a atividade política, antes de tudo, é um serviço, uma forma da gente se colocar diante da comunidade e buscarmos sermos úteis, né? Construir coisas que valorizem a cidadania, a dignidade humana, os direitos humanos. Eu sempre aprendi muito contigo, então estou super feliz de estar aqui aprendendo. E eu também, sempre aprendendo contigo. Mas, Rosário, você é de Veranópolis, lá do Rio Grande do Sul. Como é que era Veranópolis quando você era pequena, quando você ia para a escola, naquela época do ensino primário? Era bom, era bacana? Você ia caminhando da sua casa? Conta um pouquinho para nós. Veranópolis é uma cidade bonita, linda, eu acho muito bonita. Ela tem ruas muito planejadas, assim, né? Então é uma cidade da Serra Gaúcha, da região que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de uva e do vinho, de colonização italiana. Sim. E a minha família toda é de lá, pai, mãe, avós, né? A família da minha mãe mais da área italiana, do meu pai mais português. Então a gente é uma mistura em qualquer lugar do Brasil, eu também, né? Mas eu saí pequena de lá, né? Eu acho que eu trago coisas boas, muito boas de lá, sobretudo sob influência da minha mãe, né? Muita generosidade, participação, comunidade, o senso de comunidade. E tem uma coisa sobre Veranópolis que eu acho muito legal, que é uma das cidades do Brasil onde mais as pessoas têm longevidade. Olha. Né? Então, lá existe uma longevidade maior do que a média nacional por conta de uma qualidade de vida que aquela comunidade foi conquistando ao longo do tempo. Então, tem muitas pessoas idosas lá, o que é uma referência muito importante de respeito às pessoas também. E as pessoas idosas são muito ativas, muito participantes. É muito bonito saber disso. Que coisa boa. E aí depois você mudou para Porto Alegre? Eu fui morar em Nova Prata. Sim. Meu pai trabalhava na Companhia de Energia Elétrica, CE, foi transferido para Nova Prata. Sim. É uma cidade próxima, é uma cidade também muito bacana, também colonização italiana. O Rio Grande do Sul tem muitas essas marcas, né? Uhum. E dali, depois de alguns anos, a gente veio morar em Porto Alegre, porque daí a vida já ficou muito mais difícil. Sim. Todo mundo que em Porto Alegre, vir para Porto Alegre, uma cidade grande, a gente teve assim, uma queda grande no padrão de vida, Sim. do ponto de vista econômico, mas ganhou o mundo, né? E nós somos 7 irmãos e irmãs, né? E o que acontece é que todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Isso também foi um ensinamento de vida, Antônio José. Sim. Trabalhar cedo e ao mesmo tempo estudar, então manter a família junto. A gente veio morar aqui em Porto Alegre e eu moro até hoje em Porto Alegre. Eu trabalho em Brasília, eu digo, né? Mas trabalho moro em Porto Alegre. No Brasil, aliás. Isso. Mas o meu lugar de morar, de viver, de ter família é a minha cidade, Porto Alegre. Deputada, você cresceu no período da ditadura. Você tem alguma lembrança, assim, do governo militar na época da sua infância? Alguma coisa que não podia fazer ou não podia falar? Você lembra de algum fato, assim, de olha, isso aí não pode porque, de repente, os militares não vão gostar? Eu te pergunto isso porque, na minha infância, eu me recordo, assim, de alguma coisinha. Eu já sou ali mais do final da ditadura, mas eu tenho algumas lembranças de coisas que a gente não podia fazer ou não podia falar. Você tem alguma lembrança? Ah, claro, eu tenho sim, porque a minha mãe juntava, eu tinha todos os meus folhetos, né, porque o primeiro partido que se aproximou da gente, no bairro, no trabalho, assim, para puxar era o PCdoB, e o PT ainda não estava formado.
ali eu juntava muito material, né? E minha mãe se apavorava com aquilo, ela escondia, porque na verdade a minha família não tem uma ligação política, institucional, nunca ninguém concorreu a nada, Uhum. mas a vertente, a influência que a gente tinha em casa muito era do Brizola, e a gente tinha noção de que o Brizola tinha sido exilado, de que tinha tido golpe, do que tinha acontecido com o Jango, então tudo isso faz parte também da minha infância, de falar sobre isso. E quando eu comecei a ser militante, já na adolescência, a mãe e o pai meio que escondiam aquelas coisas e achavam, não pode ter essas coisas em Uhum. casa, esses livros subversivos, não sei o Meu quê. Deus. E logo também eu entrei no movimento estudantil, eu Aham. acho que tinha muito isso, assim, que nos fazia, né, o sentido de que a gente ainda estava em ditadura, mesmo que fosse o final da ditadura, ainda existia uma ditadura, eram governos militares, Sim. né? E eu participei, como adolescente, da luta das diretas. Eu acho que tu também, né, José? Eu lembro da luta das diretas, eu tinha 12 anos, né? 12, 13 anos naquele momento. Então eu lembro, assim, eu lembro que eu escutei no rádio o discurso, o famoso discurso lá do Rio de Janeiro, da estação da Central do Brasil, né? Eu lembro de algumas coisas, de alguns noticiários, mas lá na região que eu morava no sertão de Pernambuco, então lá nós não tínhamos essa participação política. Mas o deputada, veja só, você começou essa militância ali no entorno do PCdoB. Eu acredito que nos diretórios estudantis, é no ensino secundarista que você já começa a militar ou na faculdade? Não, é no movimento secundarista. Eu, na verdade, ingressei assim numa militância mais organizada aos 14 anos, né? Sim. Aí eu entrei no PCdoB com 14 anos de idade, assim, porque ele existia no meu bairro. E o meu bairro, o Partenon, aqui em Porto Alegre, a gente trabalhava muito na associação de bairro, no departamento jovem. Então, a minha primeira movimentação foi na luta popular, pelo direito ao transporte coletivo, as questões de bairro mesmo, né? Contra a carestia. A gente criou um trabalho cultural naquele bairro. E aí eu fui convidada para participar do PCdoB muito cedo e muito jovem, né, muito adolescente ainda. E foi, para mim, foi uma coisa muito importante, porque fez toda a minha formação inicial. E, ao mesmo tempo, então, eu estudei numa escola para formação de professores, professoras, né, do magistério, virei normalista, e aí esse ensino médio foi muito importante, porque eu fui presidente do Grêmio Estudantil, e aí esse período que tu fala das diretas, eu era presidente do Grêmio Estudantil dessa grande escola aqui em Porto Olha. Alegre, Aham. que é o Instituto de Educação. Sim. E aí dali que a gente Aham. puxava a movimentação dos estudantes secundaristas, das estudantes, no caso, eram só meninas praticamente na escola, né? No ensino médio, e normalistas, nós fizemos muita movimentação pelas diretas. Uhum. E aí, assim, aí depois, claro, com o caminhar, com o engajamento político, é quando você sai para deputada, candidata a deputada federal. Como é que surgiu a ideia de... Porque, assim, você fala de uma militância ali, de uma liderança já no Grêmio Estudantil, possivelmente enquanto professora já tinha essa atuação. E como é que surge a ideia da Maria agora representar o povo gaúcho na Câmara Federal? Não, antes eu fui vereadora de Porto Ah, Alegre, sim, né, Dona José? é verdade, vereadora. Sim. Eu concorria, fui eleita vereadora de Porto Alegre e eu nem imaginava que ia ser eleita, porque na verdade eu achei que eu estava concorrendo, aquela eleição ela ainda é pelo PSDB, foi a minha primeira eleição, eu achava que eu estava contribuindo assim, com o processo, né? E eu acabei sendo Sim. eleita. Então eu abracei as causas que eu já carregava de vida, eu já estava dando aula na periferia, né? Dando aula para crianças pequenas, eu já estava na faculdade, e segui como vereadora fazendo um trabalho por direitos humanos. Inclusive, foi aí que eu consegui trabalhar e construir a lei da adaptação do transporte coletivo para pessoas com deficiência aqui em Porto Olha. Alegre. Foi uma lei que é uma lei que eu acho muito importante, porque a gente teve que enfrentar todo um poder econômico Sim. para modernizar o transporte e criar o direito ao transporte coletivo, de fato, né? O direito já existia, mas adaptar o transporte coletivo
para que as pessoas com deficiência pudessem acessar sem que o cobrador, sem que o motorista precise carregar a pessoa cadeirante, né? Sim. Então, eu fiz uma série de leis na cidade de Porto Alegre que acabaram contribuindo para a movimentação da cidade, para a construção de uma visão de cidadania. E, com base nesse trabalho, eu fui 2 vezes vereadora de Porto Alegre, fui eleita deputada estadual. E aí fiz um mandato de deputada estadual, no mesmo período em que o nosso querido Olívio Dutra foi governador. Começo dos anos 2000, né? No começo dos anos 2000. E daí depois eu fui candidata a deputada federal. A deputada federal. E aí fui eleita. Com uma grande votação. Com uma significativa votação. Rosário, veja só. Durante toda essa sua trajetória, você sempre teve essa militância, essa luta pela garantia dos direitos humanos. Você acha que você se espelhou em quem? Herdou isso de quem? Tem alguém na sua família que era assim, bem militante nessa área dos direitos humanos? A quem é que você atribui esse viés, essa ligação sua com esta pauta, com essa bandeira tão importante dos direitos humanos? Eu acho que isso tem a ver comigo, né, com a dimensão ética, viu, Antônio José? Sim. Porque eu acredito realmente que a proteção e a garantia dos direitos humanos é uma perspectiva ética que a gente carrega. Como não nos colocarmos contra toda a opressão? Como não nos posicionarmos diante daqueles que sofrem? Como não criar para os mais vulneráveis ou aqueles que têm negado seus direitos um escudo protetor? Então, eu sempre achei que os mandatos parlamentares deveriam, como fizeram no próprio período da ditadura, muitos mandatos parlamentares foram isso, espaço de proteção e de vocalizar essa voz que o mandato parlamentar carrega, de poder usar um microfone, uma tribuna, de posicionar-se diante da sociedade, e até mesmo a chamada imunidade parlamentar deve servir unicamente para um objetivo: a proteção de direitos dos mais vulneráveis ou daqueles que estão violados nos seus direitos. Isso eu acho que é uma dimensão ética. Essa minha opção é uma opção ética. Entendi. E você acha que essa trajetória, essa luta pelos direitos humanos, você já conseguiu plantar aí umas sementinhas? Já temos legado, né, com essa sua luta, com esse seu trabalho? Quando eu olho para frente, eu vejo que tem mais a fazer do que o que já foi feito. Principalmente porque eu acreditava que a democracia brasileira estava consolidada. Eu também. O golpe de 2016 mostrou que não, né, Antônio José? Então, os direitos humanos não existem sem democracia. Todo ataque aos direitos humanos é um ataque à democracia. E toda violação à democracia é uma violação aos direitos humanos. Então, o que eu vejo é que eu sei do valor do trabalho realizado, né? Hoje eu posso dizer que no Parlamento brasileiro, nenhuma legislação que protege direitos nos últimos 20 anos, né, que é o que eu estou completando na Câmara dos Deputados, aconteceu sem que eu tivesse alguma forma de participação, de apoio, de tentativa de contribuir. Sim. Muitas eu fui relatora, outras eu fui autora, outras eu trabalhei com emendas e outras enviamos e resolvemos como ministra também. Outras tu estava como ministra. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é organizada no período que tu estavas lá na pasta dos direitos humanos. Tu te lembra, Antônio José, que estava completamente parado isso? Exato, estava aí há 15 anos ali parado e nós começamos a trabalhar nisso, né? E aí tivemos aí depois a alegria de ver a presidenta Dilma sancionar a Lei Brasileira de Inclusão, um grande legado para as pessoas com deficiência. Mas tu também teve participação em outras legislações bastante importantes. Eu me lembro que a lei do menino Bernardo, né, também. Bom, estou lembrando aqui de algumas, mas claro, tu lembra muito mais, tu trabalha diretamente com isso. A Lei Nacional de Adoção. Isso, a lei, exato. Que define que as crianças não podem crescer nos abrigos, que define prazos para o sistema de justiça verificar a situação da infância, devolver a criança para a família original, reorganizando a família original, ou estabelecer a possibilidade da adoção com a família substituta.
Toda a legislação penal sobre os crimes sexuais para a proteção das crianças, os tipos penais de crime, de estupro de vulnerável, de proteção integral, para a proteção integral da infância e das próprias mulheres. Então, poderia... também o reconhecimento aos intérpretes de Libras como profissão, né? É verdade, isso Temos mesmo. muitas leis, e sobretudo a LBI, eu tenho orgulho do seguinte: quando eu digo passa pela mão da gente, porque a gente está olhando o que tem que acontecer em termos de direitos, eu tenho muito presente que na Câmara dos Deputados, numa determinada legislatura, eu fui relatora de uma parte, o Celso Russomano era o relator do projeto, e eu era relatora da parte de direito à cultura para as pessoas com deficiência. E aí a presidenta Dilma me convida na legislatura posterior, eu estava reeleita, mas ela me convida para ser ministra, eu vou para o governo e a lei parada. E uma grande dúvida, porque alguns diziam que queriam um estatuto da pessoa com deficiência, e grande parte do movimento começa a se dar conta que precisava era uma alteração maior da Constituição e entrar no movimento que na própria ONU acontecia, de afirmação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a lei, o projeto de lei apresentado pioneiramente pelo Paulo Paim, ele já senador, ele tinha apresentado como deputado, estava defasado em relação à convenção em debate na ONU. E aí a gente faz aquele grupo de trabalho, o governo, a gente lá na pasta dos direitos humanos, grupo de trabalho com sociedade, com magistrados e com o parlamento, e fizemos aquele substitutivo construído aqui, que resulta na Lei Brasileira de Inclusão. Tão atacada agora também pelo governo Bolsonaro, mas que a gente não vai desistir de que se torne uma verdade na vida das pessoas, né? Sim. Que traz um conceito de direitos, e construído pelas pessoas com deficiência, inclusive por ti, querido Antônio José. Sim. Então, nós estávamos falando que todo esse legado é bastante importante, mas tu falavas que em um determinado momento você acreditava que a democracia estava consolidada. Eu acho que eu também acreditava, e muitas pessoas no Brasil acreditavam. Agora, nesse período agora, a luta pelos direitos humanos nunca foi fácil, né? Mas nesses últimos 4 anos, essa batalha tem sido muito mais difícil. Como é que tem sido esse trabalho na Câmara hoje, com essa composição, não é? Com esse governo, que é um governo que tem esse viés de extrema direita, né? Defende valores, defende posições nunca imaginadas antes. Como é que tem sido esse seu trabalho aí? Tem sido muito mais difícil, certamente, mas como é que você tem se organizado para continuar empunhando a bandeira dos direitos humanos? Olha, Antônio José, a gente está vendo a era do absurdo. Esse período desse governo nefasto será lembrado no Brasil como o tempo do absurdo. O tempo em que as políticas públicas foram todas elas destruídas de alguma forma. Políticas de educação, de saúde. Quando eu fico avaliando, por exemplo, o Viver Sem Limite, que é um projeto que a gente construiu com 15 ministérios para a inclusão, para a cidadania, para direitos das pessoas com deficiência, só um dos exemplos, né? Sim. A gente vê que nesses 15 ministérios tudo isso foi sendo desmontado passo a passo. É assim também com as universidades, é assim com o ensino médio, né? Que recebeu agora a reforma do ensino médio, retira disciplinas, conteúdos do ensino médio, sonega direito ao conhecimento. Então, área por área, mas principalmente nos direitos humanos, há um ataque. E nós temos que ser resistência. Eu tenho apresentado uma série de projetos de decreto legislativo, que é a via pela qual, no Parlamento, na Câmara dos Deputados, a gente tem algum poder de revogar atos inconstitucionais do Poder Executivo. Então, esses projetos de decreto legislativo visam, por exemplo, a garantia até mesmo ao constitucional, a garantia da Constituição, o funcionamento dos conselhos de direitos. O CONAD foi atacado, o CONANDA, o Conselho de Direitos da Criança, foi atacado, o Conselho de Cidadania LGBTI, o Conselho do Idoso, os conselhos todos estão desmontados, porque todo o princípio democrático da Constituição está afetado por este governo.
Então, nosso trabalho é um trabalho hoje de resistência legislativa. Sim. Nós ficamos meses resistindo, por exemplo, à redução da idade para acesso ao trabalho formal, né? Eles querem falam que jovens, que crianças têm que ter carteira assinada, quando nem os pais delas têm carteira assinada. Então, nós gastamos uma energia muito grande na proteção de direitos de cada um desses segmentos e do povo brasileiro. Além daquilo que a gente tem que trabalhar do ponto de vista orçamentário, quando há um orçamento secreto, quando há compra de votos, quando há absurdos como este e ataque mesmo às instituições. Então, hoje, eu diria para ti que nós somos principalmente resistência. Entendi. Exatamente. Agora sim, Rosário, nesta luta assim no parlamento, a esquerda tem tido ali uma bancada alinhada, diferentemente em outros momentos, mas acho que agora no momento assim de diversidade, que a esquerda numericamente está em desvantagem, tem estado alinhado. Como é que tem sido esse trabalho com o PT e os outros partidos de esquerda na defesa pelos direitos humanos, ali na Comissão dos Direitos Humanos? Como é que tem se dado esta relação, esse convívio? Muito alinhada, eu acho que sim, nestes temas, muito alinhada. Ainda que o nosso projeto de desenvolvimento seja, muitas vezes, de uma forma... Existe também nos partidos que representam a oposição posições diferentes sobre o desenvolvimento do Brasil, então a gente vê também algumas linhas meio estranhas, mas na verdade eu acho que nós temos uma consciência comum na oposição brasileira hoje, de que o Estado tem um papel que deve ser cumprido e que este papel do ponto de vista da economia, participante sim, como indutor do desenvolvimento, que nós não podemos aceitar a privatização da Eletrobras, da Petrobras, o ataque às empresas públicas. Nós estamos vivendo um processo de desindustrialização no Brasil, estamos virando novamente um país exportador de commodities, estamos colocados como um pária internacional. Então, esse debate sobre os temas econômicos reflete muito sobre qual é o projeto de Brasil que a gente tem. E ao dialogar, inclusive, com as propostas que o presidente Lula está preparando para o processo eleitoral que vem aí, a gente vê que ele pretende, de fato, né, situar o Estado como um Estado capaz de contribuir para uma vida de dignidade e direitos para o povo brasileiro inteiro. Eu acho que a maior beleza que há na proposta do presidente Lula é a dimensão da inclusão num Brasil com direitos para todas as pessoas, sem qualquer discriminação. Quem não tem empatia, quem não sabe perceber o quanto custa o preço do gás para uma família e por que esse gás está tão caro, não devia estar no governo. Governos, política, é para quem se coloca no lugar do outro. O contrário disso é pensar de forma egoística, só em si. E aí a gente vê essas rachadinhas, essa troca de favores, esse interesse só pela sua família e a família dos outros, que é o que acontece nesse governo atual. Então, acho que nós precisamos superar esse tempo de Brasil e retomar o espírito público da política. Muito bem. Deputada, esse governo que aí está, ele é um governo muito alinhado com o militarismo, é o presidente que disse que tinha o Brilhante Ustra como seu herói, né? O livro de travesseiro é o livro do Ustra, enfim. Você assistiu o filme do Marighella? Assisti sim. E você acha que o filme do Marighella, que foi assim tão difícil, né, colocar para rodar e tal, mas você acha que ele conseguiu transmitir para os jovens de hoje que não viveram naquele período, que sabem pouco sobre aquele período, um pouco do retrato do que foi o período militar no Brasil? Eu acho que ele contribui, né? Contribui para mostrar que a ideia de um lutador, era uma ideia humana, né? E as coisas estavam fora do lugar. Sobretudo aquela perseguição ali que ocorre aos frades, né? ao Frei Beto, aquele conjunto de freis que estavam ali ajudando. Sobretudo aquilo ali mostra, e a perseguição às famílias, né? O menino, seu filho, tudo aquilo mostra assim,
o que significa não viver liberdade. Uhum. Então, eu acho que sim, eu acho que acaba mostrando, mas eu gostaria que nós no Brasil tivéssemos feito mais em termos de justiça de transição. Se Sim. as pessoas soubessem realmente o que aconteceu naquele período, como a gente teve a oportunidade de saber, Antônio José, por conta do conhecimento, da convivência com quem viveu a tortura, quem viveu os ataques, eu duvido A Comissão da que Verdade, ela tantos. trouxe um pouco isso, né? A Comissão da Verdade, ela conseguiu trazer um pouco à luz o que houve naquele período. Sim, mas do meu ponto de vista, faltou a Comissão da Verdade, o relatório dela é muito importante e precisa ser implementado ainda. Porque, Uhum. óbvio, agora nós temos esse governo, então esse governo jamais vai implementar nada do que saiu daquele relatório em termos de justiça de transição. Mas o Sim. que eu acho é que a Comissão da Verdade poderia ter feito um trabalho pedagógico. Não era importante só ela chegar a conclusões, era importante ela ir chegando a conclusões, chamando o povo brasileiro a ir fazendo essas conclusões em conjunto. Tudo na vida política e na luta pelos direitos humanos parte também de um processo educativo. Nós temos que Sim. ir mostrando, fazendo o processo de conhecimento das pessoas e se aprofundando no diálogo e na leitura do mundo. E isso eu acho que faltou naquele período, mesmo para a gente que estava no governo, Uhum. conseguir realizar, Antônio José, que Uhum. é a parte da política como educação mesmo, Uhum. como formação de valores humanísticos. Em um eventual governo socialista, governo de esquerda, você acha que deveria se trabalhar essa questão para que o povo, para que a juventude soubesse mais sobre a recente história política do nosso país? Acho que sim, não só sobre o período da ditadura, mas além Uhum. do período da ditadura, nós deveríamos trabalhar muito o significado e o impacto cultural da escravidão no Brasil. Ah, sim. Uhum. O Brasil não se livrará do racismo estrutural sem conseguir encontrar-se e reconhecer as graves violações que ocorreram naquele período e que seguiram ocorrendo, Uhum. porque nós temos uma cultura extremamente racista, porque é uma cultura escravista ainda nos dias atuais, e Uhum. que ataca os negros e negras, prioritariamente, com certeza, são aí os números, estatísticas, tudo vem a comprovar, mas os trabalhadores e trabalhadoras, de um modo geral também. O Brasil Uhum. precisa fazer esse encontro com a sua história. Você percebe que me parece assim que está meio que liberado os ataques às minorias. Olha, nós tivemos aí no Rio Grande do Sul um negro que foi assassinado no supermercado. Nós tivemos ainda há pouco um africano que foi morto a pauladas ali na orla da praia do Rio de Janeiro. Temos sempre agora esses casos assim. Eu não lembro há 20 anos atrás nós não tínhamos tantos casos assim de violência por questão racial. Você acha que meio que parece que está um pouco liberado isso? Como é que você tem observado essa violação, essa violência contra os grupos étnicos raciais, os indígenas, a violência contra as mulheres? Como é que você tem observado isso? Olha, Antônio, durante um largo período, largo não, até eu acho que é errada essa palavra mesmo, acho que eu não devo usá-la. Durante um período que vem da democratização do Brasil, da Constituinte, até, digamos assim, o primeiro governo da presidenta Dilma, 2014, mais ou menos 2014, nós tivemos no nosso país a seguinte condição, nós vivenciamos um tempo em que as pessoas que agiam com discriminação e com ódio racial, com racismo, se envergonhavam disso. Sim, Elas não se colocavam, não se expunham. sim. O fato é que o crescimento dessa linha política da extrema-direita abriu essa caixa de Pandora. E Sim. essa caixa de Pandora é extremamente violenta contra o próprio Brasil, o real, o povo brasileiro. O povo brasileiro Uhum. que é negro, o povo que é indígena, o povo que 24% declara-se com alguma deficiência, o povo, os pobres do Brasil, os desvalidos da terra, como diz o próprio Paulo Freire. E parece que passou a ser não apenas normal, aceitável, normalizaram assim
a ideia de racismo, de expor-se com posições contra as mulheres, tudo de pior passou a ser dito em público. E isso quebrou uma barreira. Isso constitui também uma cultura, vai formando uma cultura. Sim. Né? Vai encorajando aqueles que não tinham coragem antes de falar essas coisas, que já pensavam, mas que não falavam. Não é isso? Exatamente, exatamente. Pois Pensavam, mas tinham um limite, né? Isso. Estavam limitados pela própria cultura da sociedade. Hoje não mais, né, Antônio? Pois é. Mas olha, nós vamos dar um pequeno intervalo, né? Um pequeno intervalo aqui de 30 segundos e já voltamos com a segunda parte do Acessos Podcast. Hoje aqui entrevistando a deputada federal Maria do Rosário Nunes, que está no 5º mandato, né, pelo estado do Rio Grande do Sul. Jazinho, voltando. Fica aí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade, ambientação e certificação de ambientes virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessos Podcast no YouTube e em acessosnet.com.br. Acessos, construindo caminhos na inclusão. Estamos de volta com o Acessos Podcast aqui com a deputada federal Maria do Rosário. Rosário, o que é que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você não tem trabalho na Câmara, no final de semana? O que é que você gosta de fazer? Conta pra gente. Eu gosto de desenhar. Desenhar, olha aí que coisa. Não sabia que tu era desenhista. Pintar. De ler. Música. Ouvir música. O que é que você gosta de ouvir de música? Qual é o seus gêneros musicais? Eu gosto de música popular brasileira. Sim. E eu sei que tu cantas muito bem e toca um belo violão, hein, Antônio? Não espalha, Rosário. Então você gosta de ouvir música... A gente está aqui diante de um artista, hein, gente? Música brasileira. Esse podcast do Antônio, ele pode vir a tocar pra gente aí. Quem sabe, depois um dia a gente toca. Mundial. E tu gosta eu gosto de música popular brasileira, muito, Antônio. Olha. Eu acho que nosso povo é de uma criatividade, uma coisa maravilhosa, assim. Tu tem um artista assim especial que você gosta de ouvir, que você tem os discos, que você acompanha? Eu misturo tudo, né? Sobretudo o MPB, mas eu misturo tudo. Eu sou eclética na música. Não sou muito na política, mas na música eu acho que é possível ouvir e gostar de tudo que a gente vai... Tudo que é criativo, que é bonito, que é poético, né? Que fala da vida do povo, do amor, das coisas boas, das dores do povo também. A música, eu acho que as canções... No Brasil, eu acho que a gente é muito musical também, né, Antônio? Sim, sim. E gêneros musicais. E gêneros musicais não faltam, né? Nós temos samba, bossa nova, nós temos aí né? Essa coisa da música baiana, música nordestina, né? Isso tudo é muito bom. Uma variedade tremenda de música. E assim, além de pintar, de ouvir música, também gosta de ir à cozinha, preparar alguma comidinha, alguma coisa assim? Sim, claro. Sim, aqui nessa casa tem muita macarronada, né? A família da minha mãe, assim, a gente vinha com essa coisa da comida. Eu não sou muito de fazer churrasco, não. Aqui em casa o Eliezer também não é muito bom no churrasco. Se ele me escutar, ele vai reclamar. Mas eu acho que ele não é muito bom. Nunca fui muito bom em fazer churrasco, assim, e tal, né? Sim. Mas também,
na época atual, acho que ninguém deve nem pensar muito nisso, né, Antônio? Do jeito que os preços foram. A carne está Mas muito uma cara. coisa da gente, assim, eu acho que é ficar junto, é comer junto, é Sim, fazer alguma coisa junto com família. Eu tenho uma filha, né? sim. E o meu marido, enfim, e sempre uma proximidade muito grande também com meus irmãos, com família arada, enfim. É da onde a gente acaba se alimentando também, né? Alimentando Sim, a alma, a vida. isso. Acho que é um pouco isso, assim, Porque que com dá esses força, né? Isso, porque com esses temas que você trabalha, né, nesses períodos, nesse tempo agora de tanta dificuldade que tem sido todo esse enfrentamento, essa desconstrução, se não tiver esse apoio da família, não é fácil, né, Rosário? Não, não é. E como é que é a Olha, participação da família na política? Esse pessoal conversa contigo, te dá força, opina, te dá ideias. Como é que é a participação da família da deputada no mandato da deputada ou sugerindo ações que tu possa estar empreendendo? Como é que é isso? aqui todo mundo sempre me ajudou muito, né, nos processos Sim. eleitorais, a divulgar as coisas, mas ninguém acaba trabalhando muito com a vida política. Isso Uhum, é participação de cidadania, não de trabalho para as pessoas. Minhas uhum, irmãs são professoras, comerciárias, bancárias, uma advogada. uhum. Então, é algo assim muito, uma família muito comum, digamos Sim. assim, em termos de ocupação das coisas que faz, Uhum. mas sempre muito solidária entre si. Porque, Sei. na verdade, quando tem irmãos e cresceu juntos, e um apoiando o outro, acaba que é um vínculo para a vida inteira, né? Uhum. Para além da dimensão assim de família biológica, acaba sendo um vínculo de vida. As pessoas se acompanham e se apoiam. Eu acho que família é muito isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai constituindo a família da gente também, com caso de filhos, né? Da minha Uhum. filha, mas todo mundo ajuda muito, está todo mundo junto. Eu acho que isso é muito comum na minha vida, uma família muito comum, mas muito solidária, porque eu vejo isso nas famílias. As pessoas vivem o espírito de família a partir da dimensão da solidariedade, que é o apoio mútuo. Não é nem material só, é o cuidado com a pessoa idosa, é a atenção a uma determinada situação, é saber que está ali, né? Mesmo que cada um viva a sua vida, a sua casa, é saber que está ali, que um conta com o outro, uma conta com a outra. Isso é muito bonito, acho que a gente tem que estimular que essas relações sejam favorecidas no Brasil. Aquele debatezinho da hora do almoço, de pontuar as coisas que aconteceu na política durante a semana, acontece ou as pessoas te poupam porque você já passou a semana todinha envolvida na política, ninguém quer nem falar disso, só quer falar do Grêmio e do Inter. Me conta aí, como é que é isso? Vamos falar do Inter, eu gosto de falar do Inter. Assim, ó, realmente, mas no convívio diário não tem muito isso das pessoas falarem só da política. Eu acho que as pessoas, os amigos da gente, família e tal, falam de outra coisa mesmo. Fala muito hoje em dia do preço que estão os alimentos. Eu estou impressionada com isso. Você vai comprar meio quilo de café. Meio quilo de café está 18, 19 reais. É caro demais. Tomate, banana, não dá mais para falar preço de banana. Então as pessoas perguntam muito, mas o que aconteceu com o Brasil, né? Aham, Nós não somos produtores de alimento. Claro que tu fala de política de um modo meio enviesado, aham, mas assim, não que fique só governo oposição, uhum, né? Isso eu uhum. acho que não. Mas muito o que fica são os absurdos, porque está todo mundo sentindo muito, né? Trabalhadora, setor médio, está sentindo muito essa coisa da inflação, da queda dos salários, das Uhum. dificuldades. Aí sim, Isso. isso eu tenho sentido muito. As pessoas falam muito isso comigo e eu dou total razão, porque eu gostaria mesmo que a gente tivesse outra possibilidade no Brasil. As Uhum. pessoas não sabiam, ninguém sabia o quanto essa geração não tinha crescido, essa geração atual não tinha visto o que era a remarcação de preço, como quem viveu a era do Sarney, como quem viveu a era da inflação. E Sim. agora está tudo assim virado, né? Então Uhum. me dá uma tristeza de ver que as pessoas não têm mais alimento. É Isso, verdade. isso
pior do Brasil de hoje. É verdade. E olha, eu não sei se tu concordas comigo, mas o seguinte, essa situação econômica que as pessoas percebem, que as pessoas sentem, na hora de abastecer o veículo, na hora do supermercado fazer feira, para mim isso é o que definiu o seguinte: hoje nós estamos gravando esse podcast há 10 meses, não, há 8 meses das eleições, um pouquinho menos, né? 7 meses das eleições, e pelo menos aí 60% do povo brasileiro já sabe em quem vai votar. Você vê esta ligação assim, das dificuldades das pessoas com um desejo de mudança, parece que bastante antecipado esse ano para essas eleições, Rosário? Eu acho que é totalmente um processo no qual uma parte da população que votou no atual governo vai ficar completamente órfã de opinião, né? Porque as pessoas estão arrependidas, mas elas também não gostam de dizer que estão arrependidas, né, Antônio? Sim. As pessoas não gostam de fazer um meia-culpa, eu votei nesse sujeito e tal, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também e mostrar o que estava errado, e mostrar o que está errado, mas o eleitor tem responsabilidade, a eleitora tem responsabilidade com a eleição de alguém assim, mas tem mais responsabilidade ainda quem cria um sistema que tirou da eleição o presidente Lula, né? E aí eu acho uma cara de pau do cão, assim, desse Sérgio Moro ser candidato, sabe? Porque ele é muito responsável pela criação dessa criatura que está aí na presidência. E agora quer se separar para aparecer como outra coisa, quando o projeto econômico é idêntico entre o Moro e o tal Bolsonaro. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a população, porque não é de apontar o dedo, é de mostrar que a gente tem que fazer um caminho educativo de consciência de que o voto tem impacto, de que não é votou e fica assim. Bom, a pessoa tem que saber realmente que o preço desse café que eu acabei de referir tem a ver com aquele voto que ela deu. Eu não sei se as pessoas estão conscientes disso ainda. E as eleições de 2018, elas trouxeram assim algumas novidades. E uma delas foi a campanha nas redes sociais e uma tempestade de fake news, né, de notícias mentirosas, etc. Você vê, para esse ano, você imagina que irá também acontecer o mesmo? Ou você acha que a Justiça Eleitoral criou barreiras e travas para que isso não mais acontecesse? Eu acho que já está acontecendo. Um monte de mentira, de absurdos já estão em curso. E a Justiça Eleitoral não fez o seu trabalho. A Justiça Eleitoral fez algumas propagandas sobre isso. Se não for mais dura contra esse gabinete do ódio, as eleições ficam em risco mesmo, porque esses gabinetes do ódio se movem a partir de dinheiro e depois esse dinheiro certamente gera lucros vultuosos para esses setores que são vinculados a este formato político que hoje governa o Brasil. Não é uma coisa ingênua, não é uma coisa só no ambiente ideológico, não é por ideias, é por negacionismo. Acaba produzindo valores e é monetarizado também, é monetizado, eles ganham dinheiro nessa política do ódio. Eu acho que isso o TSE não fez ainda. E eu já estou sentindo um ataque muito pesado no atual momento. Você acha que vamos ter eleições assim, que vai ser possível ter eleições democráticas esse ano? Em algum momento eu fico preocupado, eu vejo algumas sinalizações, o próprio TSE, ao meu ver, demorando a dar algumas respostas. Você acha que vamos conseguir ter uma eleição, pelo menos dentro dos marcos da democracia possível? Antônio, eu acho que depende de como por incrível que pareça, eu acho que os meios de comunicação jogam um papel importante nisso aqui. Se os meios de comunicação também acabarem optando por um caminho mais fácil de defenderem apenas
candidatura ou se posicionarem de acordo com o seu projeto econômico de Brasil, vinculado ao neoliberalismo, sem se importar com a dimensão democrática, nós corremos risco, sim, das eleições serem marcadas e levadas para um lado assim que não sejam democráticas. Uhum. Eu também tenho, eu comungo dessa tua preocupação. Uhum. É cedo ainda, nesse sentido, para ver, mas nós temos que tomar providências. E o tomar de providências significa nos organizarmos mais, temos muita consciência do que está em curso, e de que os setores que defendem a democracia precisam retomar o poder do governo do Brasil. Isso é essencial, não por nós, pela nossa geração, por nós que estamos aqui, mas até mesmo para que a gente tenha algum futuro como nação. O que acontece, por exemplo, na Ucrânia hoje, com a presença absurda de forças militares russas, mostra que países também que romperam a democracia acabam entrando em situações de conflito que são impossíveis. Em tudo há de se condenar o caminho da guerra. Mas é bom saber, é bom a gente pensar que tudo isso que está acontecendo ali agora tem a ver também com o rompimento democrático, com a presença da extrema-direita nos governos. E isso acaba levando também a rompimentos que penalizam a população. A população brasileira, aliás, já está severamente penalizada pela situação que nós vivemos no Brasil. Mas, assim, você foi lá do movimento estudantil, de uma época que o povo reagia, o povo ia nas ruas, o povo fazia greve, manifestações, passeatas, etc. Nós tivemos diversos prejuízos, né, retrocessos nos direitos, estamos passando por uma pandemia, e você não acha que esta sociedade hoje ela está um pouco letárgica, como que estivesse dormindo? A que é que você atribui essa falta de reação desta sociedade diante do atual cenário que nós temos em nosso país, inclusive esse cenário econômico, Rosário? Eu acho que sim. Eu esperaria que a sociedade brasileira tivesse uma atitude diferente diante do que ocorre. No entanto, eu penso que nós temos que tomar medidas e não apenas diagnosticar essa letargia. O que significa para nós, por exemplo, do PT, eu hoje exerço a tarefa de secretário de Formação e Educação Política Nacional, e a gente está trabalhando muito na organização de comitês populares, que não são somente comitês para as eleições, mas sejam comitês para seguir depois dos processos eleitorais, enraizados como núcleos de base, para conseguirmos ter uma organização popular superior e reagir aos desmandos contrários à democracia e contrários aos direitos humanos. Então, a organização e a consciência política vem também da gente ter um grau de organização dos partidos, de um modo geral, no caso dos partidos de esquerda, sobretudo, que sejam vinculado à noção de direitos de forma permanente, e não apenas no processo eleitoral. Os processos eleitorais continuam sendo o principal da política, mas nós não podemos ficar na política restritos aos processos eleitorais. Então, eu tenho me batido muito contra essa política apenas eleitoral e procurado pensar qual a dimensão pedagógica da política, efetivamente pedagógica, em que as pessoas se engajem, participem, sintam-se, enfim, integradas à transformação da sociedade como cidadãos e cidadãs. Isso falta ao Brasil e isso a democracia brasileira não constituiu ao longo dos anos. Rosário, quais são as suas expectativas para um possível governo de esquerda, um governo socialista, uma vitória do presidente Lula nas próximas eleições? Na sua avaliação, como deverá ser o próximo governo para poder retomar esse crescimento que o Brasil já experimentou um dia, para voltar àquele momento ali, né, que era um momento virtuoso de crescimento, de melhoria da qualidade de vida das pessoas? Qual é a sua expectativa? Você acha que será muito difícil retomar tudo aquilo que foi perdido, ou você acha que dá para refazer de novo? Bem, Antônio José, eu acredito que a primeira medida que nós deveremos tomar, que o presidente Lula vai acabar tomando, é a revogação da emenda constitucional 95, que é justamente para
desfazer o teto de gastos, que é um teto de gastos para a população, para a saúde, para a educação, para o incentivo à geração de empregos. Então, essa parte de desenvolvimento econômico e social, que sempre foi desenvolvimento integral, portanto, carregada pelo presidente Lula, eu acho que é a prioridade que ele vai colocar no primeiro período. E nós vamos ter que, no paralelo, trabalhar um conjunto de questões, sobretudo as populações que estão atingidas de forma mais grave por violações de direitos por esse atual governo e esquecidas nos seus direitos. Só espero que a gente consiga fazer tudo isso com a participação das pessoas, como o movimento de direitos da pessoa com deficiência traz, né? Nada sobre nós sem nós. E, na verdade, isso vale para todas as causas que a gente carrega. E qual será o seu papel em um futuro governo? Eu não sei exatamente, né, qual é a expectativa que existe, mas a minha expectativa é contribuir nessa jornada na Câmara dos Deputados. Eu sou pré-candidata à reeleição aqui pelo Rio Grande do Sul, e acho que há um trabalho fundamental para a alteração da política também no ambiente parlamentar. Então, realmente eu penso que a qualidade, nós temos que pensar na qualidade da democracia, e eu gostaria de me dedicar mais no próximo período a isso. A qualidade da democracia. Mas na pergunta anterior você disse que acha que a primeira coisa que o próximo presidente, no caso, o próximo presidente de esquerda precisa fazer é a revogação da PEC 95. Mas para isso precisa haver apoio no parlamento. Enquanto gravamos esse podcast, está sendo discutido aí a fusão de alguns partidos em federação e também essa questão, né, a fusão de partidos e a criação das federações. Na verdade é isso, né? A criação das federações. Como é que você vê essa questão das federações, inclusive o PT podendo fazer uma federação com outros partidos de esquerda? Você vê isso como um ponto positivo ou seria melhor o partido caminhar sozinho? Não, o PT vai caminhar com seus aliados, com certeza. Agora, se vai ter federação ou não, eu acho que depende, porque nós, ao estarmos trabalhando a ideia de federação, seria muito importante que essa federação acontecesse desde a base, e hoje ela está sendo discutida a partir da Câmara dos Deputados, do Parlamento. Então, eu não vejo que nós estejamos, nesse momento, fazendo a construção de uma federação efetiva, que unifique a atuação programática. Eu não tenho certeza realmente se nós vamos conseguir efetivar a federação, mas uma certeza eu tenho: nós não vamos caminhar sozinhos. Nós vamos caminhar em unidade com setores populares, com setores movimentos e com partidos políticos que têm uma proposta de enfrentamento a essa realidade que o Brasil vive. Se por federação ou não, isso não está ainda definido, porque são muitos fatores colocados, né? Mas uma coisa certíssima, a ideia de que não há espaço para um trabalho solo, nós vamos estar trabalhando juntos e juntas, e o PT tem um grande papel em tudo isso, mas não exclusivamente o PT estará à frente de um governo do Brasil, porque nós temos que trabalhar com a dimensão de unidade contra esses segmentos fascistas e de convencimento da população também diante das necessidades de transformação do Brasil. Eu acho que o governo do presidente Lula não começará sendo um governo socialista, por óbvio. Ele vai ser um governo de caráter popular, democrático, e acho que para onde ele vai, aí a definição do nosso próprio diálogo com a população brasileira. Então, Rosário, eu quero muito agradecer a tua presença aqui no nosso podcast e queria que tu deixasse só uma mensagem para aquelas pessoas que militam por tantas causas, que muitas vezes se sentem um pouco cansados, parece que não há mudança. Deixa uma mensagem para essas pessoas. A minha mensagem, Antônio José, é de otimismo e de luta, de participação e de gratidão também, porque a gente aprende juntos, e eu sempre aprendi muito contigo e com todas as pessoas com deficiência que eu fui convivendo, e com pessoas da luta por direitos humanos das mais diversas áreas, e o que eu aprendo, sobretudo, é como lidar com essa diversidade humana que é tão maravilhosa e que é a essência de um país também democrático e justo. E eu quero que estejamos juntos e juntas construindo este país agora no próximo período, seja na pré-candidatura a presidente do presidente Lula, seja nos caminhos para
parlamento. Tenhamos esperança, Brasil. Tenhamos força e lutemos pela dignidade. Muito obrigada, doutora José. Pronto, então eu quero agradecer a deputada que participou com a gente e voltamos na próxima semana com o Acessos Podcast e outro convidado para falar de diversidade, falar de inclusão e de acessibilidade. Até lá!